Esse investimento paga 100% de CDI. Esse investimento paga 150% de CDI. Aqui a oportunidade de um investimento que paga 200% do CDI. Afinal, o que é o tal do CDI? Quanto rende 100% do CDI? Afinal de contas, quando se fala de investimentos, é impossível não relacionar de alguma forma o CDI. E dizemos que tal investimento paga 100% do CDI, 150%, 200% do CDI. Mas o que é o tal do CDI? 100% do CDI é bom? Quanto rende 100% do CDI? Como a mudança da taxa Selic, que a gente tem visto a cada 45 dias, interfere na rentabilidade dos meus investimentos? Neste vídeo vamos esclarecer essa dúvida de uma vez por todas, para você nunca mais ficar perdido e saber exatamente quanto rende os seus investimentos. Então vamos lá, começando do começo, o que é esse tal de CDI? CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Tá, André, não ajudou nada. Imagine um banco, todos os dias tem dinheiro entrando no banco através de depósitos, transferências e pagamentos, e tem dinheiro saindo do banco, através também de transferências e saques. Acontece que todos os dias os bancos precisam terminar com saldo positivo, de maneira que se ele por acaso tem mais saques e transferências para fora do banco do que de fato depósitos, o banco precisa pegar algum dinheiro emprestado para poder ficar no saldo positivo no final do dia. Daí que esse banco em questão pega dinheiro emprestado com outro banco, que teve mais depósitos do que saques naquele dia. Só que não existe dinheiro de graça, nem entre os próprios bancos. Ou seja, o banco vai cobrar uma taxa para poder emprestar esse dinheiro. E essa taxa é justamente o CDI. Daí que o CDI é usado como uma referência para os investimentos, principalmente na renda fixa. De maneira que se diz que tal investimento rende um percentual do CDI, sendo 100% CDI o valor total, ou 110%, 10% a mais que esse valor do CDI, 90% é 90% do valor do CDI. Ou seja, se usa o CDI como referencial para saber de fato quanto rende os investimentos. Tá, mas quanto vale o CDI? O CDI ele vale 0,1% a menos do que a taxa Selic vigente. E a taxa Selic é definida pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias e decide se vai manter, se vai diminuir ou se vai aumentar a taxa de juros. Ou seja, com a mudança da taxa Selic para 12,75% ao ano, na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, o CDI passa a render 12,65% ao ano. Se a Selic continuar caindo e for para 12,25%, por exemplo, o novo CDI vai passar a ser 12,15%. E assim sucessivamente. Sempre 0,1% a menos do que a taxa Selic vigente. Ou seja, os investimentos pós-fixados, que são atrelados ao CDI, esse que fala que é X% do CDI, eles vão render mais ou menos de acordo com a taxa Selic vigente. Então o Tesouro Selic, que paga aproximadamente 100% do CDI, vai render agora 12,65%. O CDB, que paga 100% CDI, também. A caixinha da Nubank, que paga também 100% CDI, também vai render os 12,65% ao ano. E outra questão relevante de se falar aqui sobre os investimentos de renda fixa é que, com exceção da poupança, dos LCIs e LCAs, os investimentos de renda fixa vão ter a incidência de uma tabela de imposto de renda. A tabela é regressiva e varia conforme o tempo que você deixa o seu dinheiro investido. Então, se você tira o seu dinheiro lá com menos de 6 meses, você vai pagar uma alíquota de 22,5% sobre o lucro. Se você deixa seu dinheiro entre 6 meses e 1 ano, essa alíquota cai para 20%. Entre 1 ano e 2 anos, a alíquota cai para 17,5%. E acima de 2 anos, você paga a menor alíquota de 15% ao ano. Lembrando que é sempre sobre o lucro da operação. Assim, esses investimentos acabam rendendo um pouco menos se for contar o valor líquido, né? O valor que cai de fato na sua conta. Na prática, isso significa que se você deixar 10 mil reais investidos lá por 365 dias, por 1 ano, e, portanto, pagando uma alíquota de 17,5% de imposto de renda, você iria resgatar R$ 11.043,62, o que seria uma rentabilidade de 10,43%. Agora, uma alternativa para quem não quiser pagar imposto de renda seria investir em LCIs e LCAs. Afinal, eles são isentos desse imposto de renda. Ou seja, você investe no LCI, que paga 100% do CDI, este LCI vai render dos 12,65%, com a taxa Selic vigente agora, na data que eu gravo esse vídeo, líquido. Ou seja, para esse prazo de 1 ano, o LCI de 83% do CDI já renderia a mesma coisa que um CDB de 100% do CDI. E para prazos menores, a diferença seria ainda maior. Afinal, a alíquota de imposto de renda para os CDBs, para a caixinha do Nubank ou para o Tesouro Selic seria maior quando o intervalo é menor de prazo. E claro, considerando aqui que a taxa Selic vai continuar nesse mesmo patamar por 1 ano, o que cá para nós eu duvido. Afinal, a tendência é que a taxa Selic continue caindo, que portanto os investimentos que rendem atrelado ao CDI também diminuem de rentabilidade. Ou seja, quanto mais Selic cai, menos o seu dinheiro vai render na renda fixa pós-fixada. Então, se eu contrato um CDB hoje, que paga 100% do CDI, ele vai me pagar 10,43% de rentabilidade líquida. Se a Selic, por exemplo, cai mais 0,5% e passa a valer 12,25% ao ano, a partir dessa data que houve a mudança,
o meu CDB 100% CDI vai passar a render 10,10% líquido. Isso considerando um ano, o imposto de renda de 17,5% sobre o lucro. Então, quando dizemos que o investimento paga 100% CDI, ele paga o valor da taxa Selic menos 0,1%. E se ele pagar 150% CDI, basta multiplicar o valor do CDI por 1,5. Se ele pagar 200% CDI, basta multiplicar o valor do CDI por 2. 130% CDI, multiplica por 1,3. 90% CDI, multiplica o CDI por 0,9. Apenas a título de comparação, a rentabilidade da poupança, com a taxa Selic acima de 8,5% ao ano, ela rende 0,5% ao mês mais a taxa referencial. Se a Selic está abaixo de 8,5%, a poupança passa a render 70% da Selic, mas também a taxa referencial. Então hoje, na data que eu gravo esse vídeo, com a taxa Selic acima de 8,5%, a poupança paga 0,5% ao mês, mais a taxa diferencial. A taxa diferencial nos últimos 12 meses está valendo cerca de 2%. Ou seja, a poupança nos últimos 12 meses rendeu cerca de 8% ao ano. Ou seja, mesmo com o imposto de renda, mesmo com tudo isso, a caderneta de poupança ainda rende menos que todos esses outros investimentos na renda fixa. Outra pergunta que eu sempre recebo é: 100% do CDI serve para reserva de emergência? E aqui tem 2 pontos importantes para poder responder essa pergunta. Primeiro, que você não precisa ter uma reserva de emergência, você precisa ter uma reserva de paz. Justamente porque quando você junta dinheiro para emergência, o que acontece na sua vida é justamente uma emergência. Você já junta dinheiro ansioso, preocupado, sabendo que algo vai dar ruim, e aí acaba que esse negócio dá ruim mesmo. Só que poupar, investir, tem que trazer felicidade, paz, tranquilidade pra gente. Afinal de contas, o dinheiro serve para trazer coisas boas e não para ficar ansioso e preocupado. Ou seja, você precisa ter, ao invés de uma reserva de emergência, uma reserva de paz. Porque dessa forma, além de mudar o nome da sua reserva, você vai mudar a intenção por trás dela. E se qualquer coisa que aconteça de emergência, você estará em paz, pois tem dinheiro. Se nada acontece, você estará tranquilo também. O seu estado de espírito natural é de paz, porque simplesmente você está tranquilo. Você tem esse dinheiro guardado. Agora, se aparece uma super oportunidade também, você pode utilizar a sua reserva para aproveitar essa oportunidade. Você continua em paz. O dinheiro passa a trazer uma sensação de paz, de alívio. Você passa a dormir mais tranquilo à noite. Você passa a fazer o dinheiro trabalhar para você e não ficando ansioso e preocupado com ele. E o segundo ponto, respondendo a pergunta, a gente precisa entender que todo investimento ele tem um tripé, que é o tripé dos investimentos, que ele é composto pela segurança, pela liquidez e pela rentabilidade. E não existe um super trunfo, o melhor investimento do mundo, que vai ter os 3 altos ao mesmo tempo, que vai ser super seguro, que vai ter uma super rentabilidade e que vai ter muita liquidez, ou seja, que eu posso resgatar a qualquer momento. De maneira que, a depender do meu objetivo para o dinheiro, eu vou ter que escolher abrir mão de um desses 3 pernas do meu tripé, ou eu vou ter que equilibrar essas 3 pernas. Ou seja, para reserva de paz, para um investimento que eu posso precisar a qualquer momento, eu preciso de uma alta segurança, afinal esse dinheiro tem que estar lá positivo quando eu precisar resgatar, eu não posso ter prejuízo. E também tem que ter uma alta liquidez, ou seja, eu tenho que poder resgatar a qualquer momento. Ou seja, para minha reserva de paz, para esse dinheiro que eu posso usar a qualquer momento, tem que ter alta segurança, alta liquidez. A rentabilidade, portanto, vai ser mais baixa, ou seja, vai ser ali em torno dos 100% CDI que a gente tem conversado aqui. E quais investimentos rendem 100% CDI e garantem essa segurança e liquidez? Justamente o Tesouro Selic, justamente a caixinha da Nubank, justamente o CDB 100% CDI de um banco grande e confiável. Todos esses investimentos serviriam para você manter o seu dinheiro da reserva de paz. Então não decida investir apenas pela rentabilidade, paga mais o CDI é melhor. Não, porque você precisa levar em conta o seu objetivo para o dinheiro, a volatilidade desse ativo, a liquidez, se você vai poder de fato resgatar quando quiser. Pois assim você faz de fato o dinheiro trabalhar para você, trabalhar em prol dos seus objetivos, ao invés de ficar correndo atrás de 1% a mais de rentabilidade, que no final das contas vai trazer prejuízo para você, tanto emocional quanto financeiro. Se você quer aproveitar esse momento da queda da taxa de juros e encontrar investimentos que vão pagar mais rentabilidade, eu sugiro você assistir esse vídeo aqui, onde eu contei 3 investimentos que se beneficiam com a queda da taxa Selic.